Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a última live da TV Câmara Botucatu neste ano de 2021. Um ano que, mais uma vez, nos trouxe muitos desafios, mas que a gente está conseguindo vencer. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um desafio, e é um desafio que afeta todos nós, e é um desafio para hoje, para agora. Hoje a gente quer conversar um pouco sobre o meio ambiente, sobre o futuro da espécie, do planeta Terra, e a gente quer fazer isso olhando para uma coisinha pequena que faz parte do nosso dia a dia. É a nossa relação com o lixo que a gente produz nas nossas casas, onde a gente trabalha, com o lixo da sociedade, com o lixo doméstico, ou resíduos, como o nome técnico aponta, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco como é ou como está a nossa relação com o lixo. E para conversar conosco, a gente está recebendo virtualmente a doutora Karina Pavão Patrício. Ela é docente do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e coordenadora do Núcleo de Hospitais Sustentáveis do Hospital das Clínicas da Unesp aqui de Botucatu. Olá, Karina, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, sobretudo nos explicando assim como é que você teve essa afinidade, qual que é a sua experiência com esse tema, uma docente da saúde pública que vai conversar com a gente sobre meio ambiente e lixo particularmente. Seja bem-vinda à TV Câmara Botucatu. Bom dia a todos, a todas. Inicialmente agradeço muito o convite, né, e esse espaço de falar de um tema tão importante na vida de qualquer cidadão e o quanto nós somos responsáveis por isso, do começo ao fim, né? Então, agradeço muito esse espaço. De fato, é um tema que eu tenho considerado nos mais importantes. Nós vamos falar também, né, a questão, o quanto isso também está associado com as mudanças climáticas, que são o maior desafio, né, e que ameaça a vida humana no planeta, né, para além do Covid-19. Então, eu, como fui apresentada, né, sou docente do Departamento de Saúde Pública e tenho trabalhado na área de saúde ambiental, na verdade, desde a minha graduação aqui, quando eu vim fazer medicina, eu já era muito tocada por esse tema, né, e tinha essa concepção de quanto a saúde está associada com o meio ambiente, com a natureza, e como a gente não valorizava isso dentro da formação médica, no meu caso, né? Então, fui buscando esses caminhos desde a minha graduação. Daí, depois eu fiz mestrado em ciências biológicas, depois doutorado em saúde ambiental, né? E venho trabalhando nesse tema há muitos, muitos anos, né? Militando nesse caminho e tentando conscientizar e trazer mais pessoas para que a gente possa transformar isso para um bem melhor para todos nós, né? Para a saúde do planeta e para a saúde de cada um de nós. Bom, então, né, melhor do que eu, já deu para perceber que a gente está falando com uma especialista, e como especialista você vai saber que quando eu fui preparar a nossa pauta aqui de conversa, eu me deparei com uma gama tão grande de abordagens que a gente poderia ter, tantas questões envolvidas, porque é isso que você falou, né? Faz parte da vida e das escolhas que a gente faz do começo ao fim dela, né? E aí eu falei, gente, como que eu vou ter que pegar um recorte? Porque não vai dar para falar de tudo. E aí eu falei, bom, vou no mais simples primeiro, o jornalista tem um pouco disso, né? Fui no dicionário. E aí eu queria trazer essa definição do dicionário, que eu acho que ela é tão simples, mas tão profunda, que daí dá para a gente depois ir esmiuçando a partir dela. E eu vou ler até aqui, ó, porque lá no dicionário, lixo significa qualquer material sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais, que se joga fora. Tudo o que se retira de um lugar para deixá-lo limpo.
Então, assim, de cara, essa definição do dicionário já me levou a pensar em duas coisas. A primeira, que né, parece muito óbvio, mas há diferentes tipos de lixo, né? E a gente vai falar aqui do lixo doméstico mesmo, né? Porque tem outros lixos bastante específicos, lixo hospitalar, ou lixos industriais mesmo, mas a gente, como você mesmo falou, quer chamar a responsabilidade para cada um de nós. Então, é o lixo lá da minha casa, da sua casa, né? Então, o lixo doméstico, que é separado, por exemplo, quando é uma sobra de alimento, uma casca de algum alimento que eu não usei, ou algum alimento que estragou, que sobrou, ou, por exemplo, alguma coisa que não me serve mais, uma blusa, um pedaço de papel que não tem finalidade, que para mim não tem utilidade, que para mim não tem utilidade, mas que pode ser que para outra pessoa tem. Mas, tirado essa coisa muito básica de perceber que são diferentes os tipos de lixo que a gente produz, me chamou muito a atenção quando fala assim, que se joga fora. É isso, aquilo, que você joga fora para deixar um lugar limpo. E aí eu lembrei de uma imagem que circulou na internet, até recentemente, vira e mexe circula, que não existe lá fora. Então, quando a gente vai jogar o lixo, essa é a primeira consciência que a gente tem que ter, que não existe lá fora, nós estamos todos dentro de um planeta que é a Terra, né? Exatamente, adorei, Adriana. É bacana, né, a gente voltar e olhar para as definições, para os conceitos, né, e de uma forma crítica, esse olhar crítico, não é porque ele está ali definido, né, que nós não temos o direito de criticá-lo, né, então, nessa construção, né, sempre positiva. Então, retomando nesse último ponto que você colocou, né, depois eu quero voltar em dois na definição, mas do lá fora, né? Então, assim, de fato, eu não sei se cada um de vocês já parou para pensar que a gente só tem um planeta Terra, né? Poxa, mas isso é tão óbvio. Bom, não sei se é tão óbvio pelos comportamentos nossos, né? Então, eu acho que a pandemia tem nos trazido muitas reflexões, muitos aprendizados dolorosos, né? Mas que, assim, exemplificando muito simplesmente, muito singelamente, né? Então, assim, com a pandemia, se a gente pudesse ir para outro planeta, talvez, né? Sei lá, teve alguém que foi aí para algum lugar, foi e voltou, mas a gente não tem outro planeta. A gente só tem esse planeta. É a nossa casa, né? A casa de cada um de nós. E será que a gente está cuidando dessa casa? E esse planeta, ele está bem ou ele está adoecido? De fato, ele está adoecido, né? Eu acho que todo mundo deve concordar comigo. Nosso planeta não está bem. E se a gente mora num lugar que ele está doente, tem como a gente ficar bem? Não tem. Então, assim, o lixo, ele não se transforma, ele não some, né? Não adianta só, nossa, eu limpo minha casa, né, na definição, eu limpo minha casa, pego tudo que não me serve, boto num saco e coloco para o serviço maravilhoso do lixeiro ou dos catadores levarem embora. Como se eu lavasse minhas mãos, eu fiz minha parte. Bom, não sei, né? Porque o que a gente produz, a gente deve ser responsável do começo ao fim desse material, né? Então, ele, de fato, ele não vai sumir. E a gente gera o quê na nossa sociedade capitalista consumista? Muito plástico, né? Plastificada, descartável, de relações, né? Assim como a gente descarta né, copos agora final de ano, né? Chegando, infelizmente, com as limitações todas, né? Que a pandemia nos coloca, mas as festividades, então muito material reciclável, assim, né? Que na verdade às vezes nem se recicla, os plásticos, os descartáveis, na verdade, né? Quanto a gente acaba utilizando com uma irresponsabilidade completa, né? Então, quando se fala lá na definição, né, desse lixo aí, sem utilidade, né, lixo é algo que não tem utilidade, que a gente vai deixar limpo o nosso espaço. Então, assim, de fato, lixo é o que não tem utilidade. Mas se você olhar para o seu lixo e os catadores de materiais recicláveis que me ensinam tanto, eles falam, doutora, isso não é lixo.
para vocês pode ser, para a gente não é, né? Então, ainda bem que tem muito a cooperativa, né, de Botucatu e os catadores também que fazem esse movimento. Então, se a gente olhar, né, que você disse também que existem vários tipos de resíduos, né? Se a gente olhar para o nosso saco, por exemplo, de um saco de lixo da nossa casa, né? Se a gente pegar por exemplo, que tem 100 litros, de forma geral, metade, 50%, 51%, sabe o que é? Resíduo orgânico. Ou seja, resto de comida, de preparos, cascas das frutas e tudo mais. Então, basicamente, 50%. E eu desafio a vocês, olha, a gente sempre faz promessa para o próximo ano, não é? Que cada um de vocês cuide melhor do seu lixo. Primeiro desafio, fazer compostagem em casa. Eu sempre fiz, e se você faz certinho, não tem cheiro, né, não junta bicho, enfim, dá para fazer formas, na internet tem várias formas fáceis, baratas que você pode fazer na sua casa. Então, do seu lixo de 100, já virou 50, metade do seu sanito. Depois, em torno de 30% são materiais potencialmente recicláveis que a gente gera na nossa casa. Todos os plásticos, as embalagens de tudo quanto é coisa, que com a pandemia aumentou demais a geração disso, vidros, papéis, né, as embalagens de tudo quanto é coisa, tanto de plástico quanto aquelas meio laminadas. Então, 30% desse resíduo, desse lixo, são materiais recicláveis. E o que sobrou de lixo de verdade, Adriana? Né? Então, se a gente somar, a gente tem basicamente do saco de 100 litros, a gente tem 20 que é lixo na sua definição correta. É lixo de banheiro, né? Alguns lixos, pouquíssimos, que você não vai reciclar e que ninguém mais vai utilizar aquilo. E esse sim deveria ir para o aterro sanitário. Tá? Então, cada um de nós, cidadão brasileiro, atualmente gera em torno de 1 quilo, 1,50 kg mais ou menos, de lixo por dia, né? De resíduo por dia. Mas se a gente for ver na definição, então muito menos disso é que de fato deveria ir para o aterro sanitário, né? No caso de Botucatu, ser recolhido, né? Nós, enquanto cidadão, nós produzimos, nós consumimos. Se eu consumir aquilo, eu devo cuidar, porque quando eu estou cuidando disso, eu estou cuidando de um bem maior, eu estou cuidando da saúde do planeta e, por conseguinte, da saúde minha, das minhas filhas, dos meus amigos, de todo mundo, né? Então, é algo muito sério, né, que envolve muita responsabilidade e que a gente não tem essa consciência, infelizmente. Por isso que o mundo, né, o planeta está adoecido. Uma das principais causas é essa questão do resíduo, né, que a gente produz no nosso dia a dia, né? Eu queria, você está falando aí da consciência ambiental, eu queria juntar duas perguntas em uma. Uma é como que você percebe o desenvolvimento, a evolução da consciência ambiental na sociedade, porque eu vi que tem, você inclusive já citou, né, que com a pandemia muita gente se deu conta, começou a se dar mais conta da quantidade de lixo que a gente se produz. Eu sou uma dessas pessoas que falava, gente, não é possível, olha o tanto de coisa que a gente vai todo dia, casca de legumes e tal, como que vai fazer com isso? Então, tem pesquisa já demonstrando que muita gente se deu conta de quanto a gente produz de lixo e que também há pesquisas que aumentou também a consciência ambiental das pessoas. Você, diante da sua experiência, você percebe que está tendo um crescimento nessa consciência ambiental? E aí, voltando no assunto do consumo consciente, né, que você até lançou o desafio, né? A gente ser responsável do lixo em todos os momentos, desde da sua origem até o seu descarte, até o seu final. Precisa mudar a consciência do consumo também, porque uma sociedade capitalista como a gente vive, né, o mundo inteiro praticamente vive, estimula o consumo, mas aí na pandemia também muita gente começou a perceber que não precisa jogar fora, dá para consertar uma coisa, dá para customizar, agora ficou até na moda, né? Como é que você vê tanto a consciência ambiental
com uma consciência sobre o consumo, que às vezes é exagerado, porque a gente foi criado sem fazer essa reflexão de que aquilo que a gente toma para a gente, um dia vai ter que ir para algum lugar que não é lá fora, né? Exatamente, assim, a gente está falando, né, do reciclário, do destino, mas antes disso, na verdade, é o olhar para o que eu vou consumir, né? Então, esse é o ponto principal, quer dizer, eu diminuir, né, a minha geração de resíduo, a minha geração de materiais, né, de lixo, enfim, se de fato eu ter essa consciência, né, e se de fato eu preciso daquilo, né, e daquela quantidade, né, porque a gente acaba consumindo muito mais do que a gente necessita, né, enquanto outros tantos não têm acesso a nada, né, é muito injusto. Então a gente tem até uma linha de pesquisa que chama injustiça socioambiental, né, o quanto isso leva para um quadro de injustiça, né? E a gente está vendo com a pandemia a questão da insegurança alimentar, tantas coisas graves assim, né? Então, o primeiro ponto que você traz aí, que é muito importante, é a gente refletir sobre se de fato eu preciso daquilo. E eu concordo que eu acho que a pandemia também, né, não foi para todos, mas para vários, essa reflexão, né? Em especial mulheres, por exemplo, de roupas e outros sapatos e todas as coisas. Durante quase 2 anos, de fato, quantas roupas você não precisou usar, né? Enfim, será que eu preciso de tudo aquilo, né? E eu, tudo bem, eu trabalho, tenho meu direito, tal, tenho condições e tantas outras não têm condições, então acho que são muitas reflexões assim, se eu preciso daquilo, se aquilo de fato é importante, ou o impacto que eu tô ao consumir, ao comprar simplesmente aquilo eu estou gerando para o planeta, para as outras pessoas, né? Então, assim, essa consciência coletiva, que de novo a pandemia nos trouxe, né? Nos tem trazido, nos tem desafiado a olhar para isso, né? Então, agora a gente acabou de ter esse movimento do Black Friday, que nem é um brasileiro, né, um modelo americano também, então, de fato, né, a gente às vezes é marionete, né, nessa coisa do consumismo, assim, então, eu acho que é essa reflexão muito grande que a gente tem que fazer, né, o tempo inteiro, né, o tempo inteiro, porque a gente é manipulado nesse sentido do consumir, né, até tem estudos mostrando a questão da felicidade, né, então, é, que a felicidade ela vai um limite muito tênue, quanto mais você tem, um pouquinho aumenta a sua felicidade, mas logo chega num patamar, né, de que estabiliza aquilo, né, então não é quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou, ao contrário, assim, os estudos têm mostrado, né, e o quanto uma coisa que traz muita felicidade, que não tem custo nenhum e que em Botucatu a gente pode explorar muito, sabe o que é? A conexão com a natureza, né? Tem estudos, outro dia a gente pode bater um papo disso também, mas estudos assim mostrando o quanto a conexão com a natureza nos dá bem-estar, diminui esses estados nossos de estresse, de ansiedade, inclusive auxilia na questão da depressão, né? É a conexão com a natureza, contemplar essas belezas, né, que a natureza nos traz. E para ela continuar desse jeito, a gente precisa cuidar dela, né? Então a gente tem que sentir isso de novo, que a gente só tem uma casa, só tem um planeta, né? E a gente precisa cuidar dele. E você acredita que essa consciência tem um processo, está em processo, esse aumento, essa expansão da consciência ambiental, começando pela do consumo, do que eu realmente preciso, de rever as necessidades, sem ser marionete, como você mesmo falou, né? Isso está em expansão, e o que cada um de nós pode fazer para ajudar a realmente aumentar essa consciência coletiva, né? Porque eu percebo assim que a consciência tem que ser coletiva com a ação individual, né? Então, e para você agir, você tem que ter uma consciência individual. Mas seria um processo assim, como que a gente pode ajudar nesse caminhar, nessa estrada aí? Então, eu, enquanto pesquisadora e também cidadã, eu tenho percebido, pelo menos no ambiente onde eu trabalho né, enfim, e circulo, esse aumento dessa consciência, né? E
São grupos, né? Eu acho que ainda isso não tem uma disseminação total assim na sociedade, porque implica em mudança de hábito. E o quanto é difícil a gente fazer isso, mesmo quando a gente está doente, por exemplo, ou das doenças que a gente fala crônicas, diabetes, hipertensão, né? Quando a gente vai orientar o paciente, né, de quantos, enfim, a gente também quer perder peso, que sei lá, tantas coisas que é a questão da mudança de hábito, né, de comportamento, que não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro, assim, né, então, é isso que você está dizendo, da consciência, né, da gente poder olhar para isso, refletir, o tempo inteiro, né? Então, poxa, vou no supermercado, por exemplo, que eu posso fazer, né? Que você pergunta aí, o que incorporar no dia a dia, né? Então, vou no mercado, se tem o produto numa embalagem, por exemplo, de isopor, que vem da onde? Do petróleo também, que a reciclagem daquelas bandejinhas de isopor, assim como dos frios, né? Então, prefira, peça, você tem o seu direito e o dever, enquanto cidadão, falar assim, não, eu não quero essa bandeja, eu quero na folhinha de papel, né, plastificada, que ela tem a sua decomposição e reciclagem melhor do que a bandeja de isopor, por exemplo, né? Então, tentar levar a sua sacola ou pegar uma caixa de papelão e colocar as coisas dentro, né? A questão de todos os consumos que a gente está falando, desde a energia, da água, né? De tudo que a gente pode fazer na nossa casa, né? E daí, talvez quem esteja nos escutando pode dizer, eu não concordo, eu acho muito injusto isso, porque os governantes nossos que devem fazer isso. Sim, não estou tirando o papel de ninguém, nem, né, o dever, sim, da gente exigir, né, dos nossos governantes também, mas que a gente exerça o nosso, né? Tem um jargão, inclusive da ONU, antigo, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, as grandes transformações começam assim, né? Eu acho que tem um exemplo da Greta Thunberg, né? Que é esse movimento, né? Que ela começou sozinha e hoje ela leva multidões, assim, né? E eu trabalho há muito tempo, né, nessa área e cada vez mais quero trabalhar muito assim, né, como uma missão. E de fato, eu, professora universitária, tenho que confessar que eu fico tão feliz assim de desenvolver o projeto, igual agora nós estamos implantando a coleta seletiva dentro do HC, né? Uma luta antiga que eu queria, e dá um trabalho enorme, né? Desafios homéricos, né? Mas, poxa, eu me sinto tão realizada no final, assim, de estar podendo contribuir para um bem maior, né? Da saúde desse paciente gigante que é o nosso planeta, né? E podendo fazer a minha contribuição. Então, se a gente faz isso consciente, né? A gente deita na cama, sabe, com aquele dia cumprido, assim, fala, puxa vida, eu consegui hoje fazer um pouquinho, sabe? Igual eu falei da compostagem. Tá bom, não quero trabalhar, não quero fazer isso. Tá bom, mas assim, é um dever da gente, no mínimo, reciclar, né? Em Botucatu em especial, assim, eu desculpa falar, mas eu acho que é vergonhoso hoje em dia um cidadão não separar seus materiais recicláveis, assim, sabe? É algo inconcebível, né? No mínimo, é um dever mesmo nosso, né? Esse nosso papel. Né? Então, eu acho que a consciência tem aumentado, mas é algo que a gente tem que trabalhar dia após dia. Né? E depois que ela é incorporada, acho que muitos dos ouvintes que já fazem isso, né, dos meus alunos, que eles falam, nossa, depois que eu comecei a fazer, eu não consigo mais jogar nada fora do lugar, né? Mesmo a gente estando na casa de outra pessoa, qualquer coisa, a gente fica com aquele negócio assim, né, a embalagem ou qualquer coisa, onde eu posso colocar isso, né? Porque se transformou num hábito, né? Quando se transforma num hábito e tem sentido para quem nos ouve, né? Não é só fazer sentido para Karina, para Adriana, é para cada um, né? Por que eu vou separar, né? E é bacana a gente poder olhar para esse caminho, né? Olhar, como eu falei inicialmente, né? Os nossos catadores lá que vão reciclar esse material, para onde ele vai, para o aterro sanitário, né? Então, a gente ter a consciência disso, né? Que ele não vai sumir, ele não vai sumir. Quando você coloca no seu lixo, ele não some, né? Ele tem um caminho que continua. Então, a gente precisa sempre rever esse caminho.
E é realmente um pensar e um agir, primeiro, individual, né? Você tem mesmo que... Porque aí, quando vira um hábito, você encontra uma embalagem de bala no seu bolso, ou um pedacinho de coisa que você não sabia onde pôr, botou na bolsa, né? Aí vai limpar lá no dia, tá lá todo aquele lixo, né? Que você não quis descartar em qualquer lugar, e a gente já vem avançando como sociedade, né? Eu lembro quando eu saía de carro com meu pai, que eu era pequena, 40 anos atrás, a gente jogava tudo das janelas do carro, né? Latinha, estava tomando alguma coisa, jogava casca de mexerica, né? E hoje a gente já acha um absurdo fazer isso, né? Apesar de ter ainda algumas pessoas que fazem, né? Dá quase briga de trânsito quando acontece. Mas já evoluiu bastante. E é uma responsabilidade nossa. Eu acho que é bem essa a consciência que a gente tem que ter. Porque a gente costuma um pouco terceirizar, né? Para o poder público, mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, a política pública nacional de resíduos, e os índices, o último que foi divulgado foi em 2019, referentes a 2019, que o Brasil reciclou 2,1% do total dos seus resíduos que foram coletados. Então, assim, apesar de haver uma política, aqui em Botucatu também a gente tem as políticas, o secretário do Verde vai falar lá no final, já estou dando spoiler, no final da nossa conversa, o secretário do Verde vai nos dar umas dicas, assim, de como fazer a nossa parte como cidadão aqui em Botucatu, mas é isso, por mais que esteja tudo definido e dado, se a gente não for lá na hora que comer a banana, se a gente não ficar com a casca na mão pensando onde eu vou colocar, não adianta ter política, não adianta ter boa vontade de governo, então a responsabilidade é individual mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Karina, dos top, sabe? De quais são os piores lixos. Você já deu o exemplo aí da embalagem dos frios, né? Quando a gente for comprar, o que a gente deve preferir? O vidro, a embalagem do vidro ao invés do plástico, sabe? Fazer uma listinha assim, porque isso é fácil, né? Não sei se compostagem todo mundo pode fazer, tem espaço e tal. Mas, poxa, na hora que vai comprar o alimento ali, as coisas, né? Ou na hora de pedir a embalagem, né? O que a gente pode, de pequenininho mesmo, trocar? Bacana. Então, como eu já falei, eu sou inimiga do isopor, porque e do plástico de forma geral, mas enfim, o isopor, principalmente porque a reciclagem dele é complicada, principalmente os catadores me ensinaram, esse que faz cleque, esse isopor que faz cleque, quando a gente quebra ele, né? Aquele que tem a bolinha, que normalmente é mais difícil, vem em embalagens de coisas maiores, produtos eletrodomésticos, essas coisas, né? Então, aquele tem uma reciclagem maior. O que eu estou falando quando é isso? Tem mercado para isso, né? Então, nossa cooperativa, por exemplo, ela vai em busca de compradores, né? Porque não adianta ela receber o material e ficar parado lá. Então, ela vai em busca de compradores. Até recentemente não existia comprador para esse tipo na nossa região, tá? Isso também porque uma coisa a gente tem que ter em mente, materiais potencialmente recicláveis e o que é reciclado, tá? Que é essa diferença. Então, por exemplo, essa bandejinha de isopor, até recentemente esse material não era reciclado em Botucatu, ele ia para o aterro sanitário, tá? Vem de uma fonte não renovável, do petróleo, assim como o plástico, a gente está emitindo um monte de gás de efeito estufa, né, consumindo água, energia, tantas coisas para produzir simplesmente essa bandejinha, e todas essas coisas que vêm do isopor, né, assim como o plástico, né. Então, o mercado está colocando outras possibilidades, né? Então, bandejinhas, até em Botucatu, né, eles produzem também que é com mandioca, com outras coisas que tem uma decomposição, né, rápida, inclusive tem umas comestíveis, né?
e que tem essa reciclagem mais rápida, mas por enquanto o preço ainda é um pouco maior do que o convencional, mesmo sacolas biodegradáveis, né, de supermercado. Então, acho que a primeira coisa, quando a gente for no mercado, sempre deixar uma sacola, ou se esqueceu pegar uma caixa de papelão, isso já ajuda bastante, porque a gente consome muitas sacolas, eu acho que cada um de nós em torno de 500 sacolinhas por ano, tá? Um estudo que eu vi há um tempo atrás. Outra coisa, então evitar as embalagens, assim como isso no ovo também, né? No ovo a gente sempre tem no mercado a de isopor e essa de papelão, uma que vem um plásticozinho em cima, tal, né? Então a gente dá a opção por essa outra, né? E aí a gente vai exercendo o nosso papel enquanto cidadão também, assim, no consumo. Se eu consumo aquilo, o mercado começa a observar que o outro está diminuindo, então ele vai investir nisso, né? De também comprar, por exemplo, às vezes o produto, aqui no Brasil a gente não tem muito, mas tem algumas quitandas menores, tal, até que são embalagens que você não precisa pôr no plástico, você pode pôr no papel, num saquinho de papel, numa caixinha, ou às vezes o consumidor pode dizer, não, pesa direto na bacia e aí põe na sua sacola, sabe? O máximo que a gente conseguir reduzir, né? Você falou de dicas simples, assim, de embalagens, isso ajuda demais, né? E dos recicláveis, assim, de novo, gente, por favor, assim, né? Um presente para o planeta, não consumam materiais descartáveis no final do ano, sabe? Evitem, assim, na minha família, por exemplo, eu vou pintar todos os copinhos, assim, de copo americano, baratinho, e vou escrever o nome de cada um, ó, toma, vai ser meu presente de Natal, e aí cada um usa seu copo, poxa, é muito mais agradável também, né, de você tomar a bebida ali e você fica responsável, e é mais seguro também, né, inclusive quando a gente vai agora com a pandemia, né, nos locais públicos e tem o dispenser com copo de plástico, você coloca a mão, o outro coloca, às vezes sai um monte, você volta com ali, então ali você tem uma contaminação também, né, possível, pode acontecer. Então, muito melhor no seu trabalho você ter a sua garrafinha, ter a sua caneca permanente, né, que você é responsável por ela e você tá ali, né, direto com ela. Então, outra coisa para a gente incorporar no nosso trabalho, sabe? Eu acho que é em todos os serviços públicos, né, o HC também acabou de fazer uma caneca para um copo, não está aqui, um copo para cada pessoa, né, e estimulando isso que a gente vai diminuir nosso consumo de copos, porque é enorme, né? Então a gente tem um custo ambiental por trás disso, um custo econômico, né? E quando a gente fala na gestão correta de resíduos, né? Por exemplo, no caso do hospital, se eu descarto um material reciclável, as embalagens que a gente tem demais, inclusive dentro do centro cirúrgico, é o que a gente mais tem, até 70% dos resíduos de dentro de um centro cirúrgico são potencialmente recicláveis, não são infectantes, tá? Então, quando eu descarto um material reciclável, potencialmente reciclável dentro do infectante, por exemplo, a gente está pagando por esse resíduo, né? Porque ele vai passar por um processo, né, de autoclavagem, incineração para eliminar os seus contaminantes ambientais e a gente está pagando por isso. Então, olha só, eu estou jogando literalmente dinheiro fora, eu não estou ajudando o meio ambiente, eu não estou ajudando a cooperativa, né, de catadores. Então, por simplesmente um ato de eu jogar um produto no local errado, né, olha o impacto que eu tenho, tá? Então, assim, na minha casa, quantos lixeiros faz de conta? Eu não tenho o hábito de reciclar, mas eu estou escutando essa live, a professora está falando, vou tentar. Agora, no fim de ano, vou colocar como desafio. O que eu tenho que fazer de ajuste na minha casa, que não me dê dinheiro, que não me dê muito trabalho, que não me dê gasto, né? Que não me dê muito trabalho. Será que tem jeito, professora Karina? Tem, e é muito simples, de fato, né? Algo simples e que não temos gasto com isso. Se você tem uma lixeira sobrando, maravilha. Se não, você pode até pegar uma caixa de papelão e ir colocando. Então, assim, antes a gente tinha essa questão das lixeiras coloridas, né? Vermelho para não sei o quê, amarelo para azul para papel. Não.
Não precisa nada disso, inclusive nos serviços públicos também e na nossa casa, né? Nem é possível a gente fazer isso. Então, teoricamente, eu teria que ter uma lixeira, que é para o lixo comum, que a gente diz, né? O lixo de banheiro, lixo que é lixo de verdade. Uma outra lixeira que são para os materiais recicláveis, uma só, tá? Ou uma caixa de papelão, que você pegou no mercado com os seus produtos e daí já colocou ali de volta. Então, ali você vai pôr todas as embalagens, materiais plásticos, o vidro a gente pede para tomar cuidado, né? Teoricamente, ele é um material reciclável, ele vai ali dentro. Mas pode, né, quem vai recolher esse material se machucar com isso, quebrar tudo mais. Então, o ideal é a gente ter, se puder, né, uma caixinha ou identificar, escrever, olha, cuidado, vidro, alguma coisa assim, tá? Mas teoricamente uma caixinha só e só ter cuidado com o vidro. Então ali vai tudo, vai papel, plástico, né? As embalagens de iogurte, essas coisas, que as pessoas sempre falam, nossa, mas vou reciclar, vou gastar um monte de água, sabão, não sei o que para lavar isso. Dica, bota na pia enquanto você está lavando sua louça, aquilo vai ficar ali, passa, não precisa ficar lavando, secando, nada disso, você vai tirar o grosso disso, porque depois vai passar por um processo químico também, essa questão da reciclagem de todos os materiais, né, eles são prensados, tal, e depois, né, então eu vou tirar o grosso desse produto para não ficar ali cheirando, juntando bicho, né, até a coleta vir buscar. Tá? Então é muito simples, né? E se você quiser fazer a compostagem, aí você teria outra lixeirinha onde você joga o seu material orgânico, tá? Então, para fazer a compostagem, por exemplo, em casas domésticas, como era o meu caso, antes de morar no sítio, eu morava na cidade, então eu não punha resto de gordura animal, nada de gordura animal, nem cítricos, assim, né? Porque esses podem dar bicho e cheirar. Então, aí isso ia para o lixo comum, mas senão ia para compostagem. Mas se você não fizer compostagem, então é só um lixinho a mais, uma caixa a mais ali que você possa colocar todas as suas coisas. E outra dica, né, assim, muito importante, é da gente consumir localmente. Né, consumir localmente, apoiar nosso, né, Botucatu tem coisas maravilhosas, as nossas hortas comunitárias, a gente tem 14 hortas em Botucatu maravilhosas, com preço assim muito mais reduzido, eles coletam, são pessoas da comunidade que plantam, né, coletam e cortam na hora ali o produto para você, perto do seu bairro eu tenho certeza que tem uma horta comunitária que você possa ir e apoiar essas pessoas e ter uma alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos, de venenos, né? Então, da gente apoiar os nossos artesãos, né? Ontem mesmo teve uma feira com coisas lindas, bárbaras, assim. E aí a gente está sendo sustentável, porque eu estou deixando de gerar por exemplo, se eu vou consumo no mercado, às vezes sei lá, a banana que foi produzida aqui vai para o Ceasa em São Paulo, depois volta para o nosso mercado e a gente vai consumir ali, né? Então, poxa, olha, além da questão que a gente está falando do lixo, a gente está falando de um consumo de petróleo no ir e vir impensável, né? Então, assim, vamos apoiar e consumir localmente. Isso é também outro passo para a nossa sustentabilidade. Mais um hábito, né? Falando dos hábitos, você já citou aí, né? Você não estava com o seu copinho, mas a Câmara fez já, acho que o ano passado, a gente teve, inclusive, conversas com o ano retrasado, né? Antes da pandemia. Programa de sustentabilidade, a gente veio um pessoal da Secretaria do Verde, veio também um pessoal das cooperativas explicar esse cuidado no descarte do lixo que vai para a reciclagem, e a importância que é para aquelas famílias. Gente, é assim, emocionante ouvir o relato, né? De como o nosso lixo permite qualidade de vida para essas pessoas que fazem esse trabalho tão lindo e que a gente sabe, né? Não são valorizados pelo geral, assim. Então, vamos nós valorizar, né? Vamos fazer a nossa parte. A gente está falando aqui desde o começo que é a gente com a gente mesmo primeiro, né? Daí a gente com o outro e a gente com o meio ambiente.
E você, Karina, coordena o Núcleo de Hospitais Sustentáveis do HC, da Faculdade de Medicina da Unesp aqui, e vocês ganharam de novo, né, acho que é a terceira vez, um prêmio de projetos desenvolvidos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, da nossa conversa aqui, mas que você falasse um pouquinho desses projetos, dessas iniciativas, o que elas representam, como que a população pode participar, se pode participar, e a importância que isso tem, não só para o hospital, né, para o núcleo de vocês, mas para Botucatu também, e para essa consciência ambiental que você está lutando aí. Bacana. Então, tenho o maior orgulho, né, de ter proposto e implantado e conduzido esse trabalho dentro do nosso Hospital das Clínicas desde 2013, né? Então, começou um movimento mundial em 2011. Tudo que a gente está falando é bem recente, bem atual, assim, né? De que várias pessoas no mundo começaram a pensar, poxa, os hospitais, eles cuidam da saúde, mas ao mesmo tempo eles prejudicam a saúde. Como assim prejudica a saúde? Sim, porque a gente consome, a gente é insustentável, né? Então nossas ações não são pensadas, não eram pensadas de uma forma sustentável, né? No uso, por exemplo, hospitais 24 horas funcionando, imagina o consumo de água, de energia, produtos químicos, outros resíduos que são os infectantes, perfurocortantes, que além da questão ambiental, tem a questão ocupacional, de riscos e tudo mais, né? Para os próprios profissionais, se a gente separa errado para os catadores, enfim, toda uma rede, né? Então, foi lançado isso, né? É um movimento que são a saúde sem dano, mundialmente, e daí eu conheci, pude propor e implantar aqui no nosso HC. E tenho uma felicidade e orgulho de dizer sim, né? Ano a ano a gente tem ganhado prêmios e esse reconhecimento na América Latina, na verdade, né? O nosso modelo, assim, na América Latina, e nessa rede que vem crescendo a cada ano, né? A gente teve há pouco tempo o nosso Congresso Nacional, onde a gente foi, né, agraciado com esse outro prêmio aí, que a gente conseguiu reduzir em 33% nossas emissões de gases de efeito estufa, né? Então, foi um trabalho lindo, assim, com a arquitetura, com a engenharia, com a anestesiologia, né, com várias pessoas, e de fato, assim, esse é um trabalho coletivo, né? Não é o meu, da professora Karina no HC, não, é de todos. Então tem que ter esse envolvimento, né? Essa consciência, essa responsabilidade, né? Das nossas ações, assim, para a gente promover de fato essa saúde na sua completude, né? Não é só a saúde física, né? A gente tem que trabalhar a mental, a espiritual e agora a ambiental também, né? Então tem um movimento mais recente ainda, chama saúde planetária, né? Por isso que eu tenho até usado esse termo assim da saúde planetária, porque é isso, a gente precisa cuidar da saúde do planeta, e dentro do hospital a gente tem feito isso, e na consciência, como você perguntou, né, geral, eu tenho percebido que a consciência dos profissionais de saúde também tem aumentado nessa questão, né, muito bacana, porque antes eu ia, nossa, implorava quase, né, e agora a gente está sendo, o nosso núcleo do hospital, dos hospitais sustentáveis, está sendo procurado por outros serviços dentro do HC. O Hospital Estadual, né, veio nos pedir para implantar, eles pediram para nós implantarmos a coleta seletiva no hospital inteiro, né, então um trabalho lindo, assim, dos profissionais super envolvidos, emocionados também, de poder fazer isso e dizendo, nossa, uma vergonha a gente não fazer, né? Então, eu fico muito feliz, né, de ver esse movimento mesmo, assim, das pessoas procurando, conscientizando, tentando, né, melhorar cada vez mais. Então, essa rede, né, dos hospitais sustentáveis, então, ela vem crescendo no mundo afora, né? Acabou de acontecer a semana passada o Congresso da América Latina também, assim, vários, né, países aqui, assim, Colômbia, Chile, fazendo trabalhos fantásticos, né, dessa melhoria. E aí a gente tem um impacto muito grande, porque os hospitais seriam, se a gente juntasse todos no mundo, eles se constituíssem um país, ele seria o 5º país em maior emissão de gases de efeito estufa. O Brasil não tá bem, não, ele está ocupando o 7º lugar.
né? Então, são coisas que aí a gente, né, aquilo que a gente estava chamando cada um a pensar individualmente, mas a gente pode pensar individualmente, pensar profissionalmente, pensar coletivamente, que aí a mudança vai ser muito maior, né? Mas não deixar de fazer o seu, né? O seu individual, assim. Então, a gente tem feito vários trabalhos dentro do hospital, né? E você perguntou se a população pode aderir. Em especial, dentro do hospital, a gente está tendo as coletas de pilhas e baterias, então os pacientes que estiverem lá e quiserem levar também tem os pontos de coleta, mas para só jogar isso, porque brasileiro também, volta e meia, a gente encontra dentro das nossas latinhas de coleta de pilhas e baterias lixo, papel, outras coisas mais, né? Então, poxa, ter essa consciência que a gente está fazendo um trabalho sério, né? E a gente está vendo outras possibilidades de recolhimento de blister, que são aquelas embalagens dos medicamentos que não devem ir no lixo comum. Medicamento a gente não pode jogar no esgoto, não pode jogar na pia, não pode jogar e dar descarga, porque ele vai contaminar nosso lençol freático. Então, tem as farmácias que recolhem esses materiais em Botucatu, a própria Secretaria de Saúde, então, em alguns postos de saúde, recolhe esses materiais. Ah, mas nossa, que trabalho! Ah, vai pondo num saquinho, né? Quando você for em algum posto de saúde, você leva, né? Porque você vai querer tomar água com remédio, com outras coisas que não é para você. Acho que ninguém quer. Se ninguém quer, a gente precisa cuidar, né? Então, são várias ações, assim, muitas ações que a gente tem feito. Você vai falando assim e parece um desenho assim em proporção, né? É uma coisinha aqui, vai indo, cai no lençol freático, né? A coisa, então, é um impacto gigantesco, cada ação nossa, né? Cada vez mais a gente tem que estar consciente disso. Cada ação ou não ação que a gente tem consequências que a gente não consegue dimensionar, né? Seja do aquecimento global, que a gente reclama tanto agora, né? Esses temporais, essa natureza que está pedindo socorro, né, nessas manifestações extremas que a gente tem vivido, e a projeção é que a gente viva cada vez mais essas situações se nada for feito, e vai ser feito por quem? Por cada um de nós, né? Então, assim, eu queria, Karina, assim, só para a gente também não parecer que a gente está descolado do mundo, assim, né? Porque isso que a gente está falando parece que é um sonho de futuro e que só vai ter resultado mesmo no futuro se a gente começar a agir agora, porque a necessidade é agora. Mas agora tem tantas outras necessidades também, a gente está vivendo um período assim, de tantas incertezas, de tanta dor, de mortes, de perdas econômicas, de perda de esperança, né? E tem pessoas lidando com dificuldades tão grandes, desemprego, fome, né? E quando você fala em lixo, às vezes, ou mesmo no aquecimento global, a pessoa às vezes fala, cara, eu só quero ter o que comer hoje, eu não posso me preocupar com isso, né? Mas a gente sabe que isso está acontecendo. E às vezes a gente tem essas outras coisas, às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está enxugando gelo, sabe? Embaixo de um sol do meio-dia, como foi ontem, por exemplo, né? Que estava um calor infernal aqui em Botucatu, que não é uma cidade para ser quente desse jeito, né? Normalmente não era. Então, como que a gente age, ou que mensagem a gente deixa para as pessoas que têm a consciência de que o ser humano está sofrendo de um monte de coisas, mas ainda assim fazer a sua parte, ainda que seja pequena, faz a diferença para o planeta, para o mundo e para a vida da nossa espécie, a espécie humana. Sim, é triste encerrar um ano assim, com tantas... tanto sofrimento, né? Tantas perdas, de pessoas queridas, né? Financeiras, tantas, né? Perdas mesmo, assim. Mas eu acho que a gente precisa ver isso como uma oportunidade, sabe? Não perder a esperança, né? Ou, enfim, esse sentido, né? Que nós brasileiros temos bastante, assim. Eu acho que é mais do que passar da hora, né, da gente ter essa compaixão, essa empatia, né, e minha bandeira está sendo essa questão do planeta, né, porque se a gente cuida,
né, disso de uma maneira geral, a gente tem esses benefícios, né? Quando você falou até da questão da alimentação, tudo bem que é difícil a gente conseguir ver isso, mas ela está associada com as mudanças climáticas diretamente, com o aquecimento e tudo mais, né? Então a gente tem uma diminuição da produção de no mínimo 30% associado com o clima, que tem a ver com o resíduo que a gente consumiu, que tem a ver com o lixo da nossa casa, né? Com a energia. Então, assim, é muito tênue todas essas ligações. Por isso que a gente só tem essa casa, a gente só tem esse planeta, a gente faz parte dele, a gente não é um ser superior, né? Então, eu acho que o desafio maior da humanidade é o cuidar, né? Cuidar um do outro, cuidar desse bem maior, que é o nosso planeta, né? E que se a gente consegue fazer isso, a gente tem uma série de benefícios de verdade, que às vezes a curto prazo ou imediatistas, a gente é muito imediatista, né? A gente não consegue ver, mas assim, deixar para amanhã, o amanhã já foi, desculpa dizer, né? Cientificamente agora dizendo, o amanhã já foi, né? Então, em termos ambientais, não dá mais para esperar, né? A gente já está numa crise climática muito grave, que de fato ameaça a vida da espécie humana no planeta. Não é o Covid-19, desculpa dizer, não é, são as mudanças climáticas que estão colocadas. A gente já aumentou 1,2 pontos, graus a temperatura no planeta. Da agora para frente, a gente precisa, no mínimo, manter que não se agrave mais, porque se agravar, desde essas questões das tempestades, das terremotos, maremotos, furacões e tudo mais, que a gente já está vendo isso na última década, o quanto isso aumentou, né? Ah, mas eu não posso fazer nada. Sim, pode fazer. Essas pequenas ações que você faz no seu dia a dia e que, se a gente juntar um tantão de gente, vai fazer essa diferença, vai evitar que essas catástrofes continuem acontecendo com essa gravidade que elas estão acontecendo. Então, infelizmente, isso é fruto das nossas ações humanas, isso já está posto na ciência, já está mostrado isso. Então, eu acho que é uma oportunidade, de novo, a gente exercer nosso papel, e tanto na nossa vida quanto nas nossas reivindicações maiores, né? E que a gente possa ter a sensação tão gostosa que eu tenho, assim, quando eu consigo falar, nossa, hoje a gente conseguiu implantar isso, hoje uma pessoa disse que começou a fazer, né? Fico super feliz, assim, o aluno fala, agora eu falo coleta seletiva na minha casa. Pronto, nossa, é algo muito, muito positivo mesmo, né? E que eu acho que atualmente, né, com esse cenário da pandemia que a gente vem vivendo, e todas, não só para além da pandemia, todos esses nossos desafios, né? A gente poder fazer algo grandioso, assim como uma missão, nos traz a felicidade, muito mais do que comprar alguma coisa. E é uma felicidade que persiste, porque comprar é uma felicidade fugaz, né? Tem estudos também mostrando isso. Então, essa que fica, que para as próximas gerações, para os nossos filhos, deles poderem também ter orgulho da gente estar fazendo isso por eles também, né? Então, esse desafio aí que eu deixo para todo mundo. E às vezes a gente quer fazer uma coisa grandiosa, né, para deixar a nossa marca na história. Às vezes é ficar com a casca da banana na mão um pouquinho mais, isso vai ser grandioso, né? Eu acho que essa consciência que, se a gente conseguir despertar em mais pessoas, cada um no seu ritmo, né? Sem também grandes crucificações, né? Mas que, se a gente consegue despertar isso, esse questionamento, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, é muito gratificante mesmo. Então, eu queria te agradecer muito, deixar a palavra aberta, se você quiser fazer mais uma colocação, talvez tenha uma frase que seja um slogan ou um lema que você possa deixar como a lição de casa mesmo, que resuma todo o seu trabalho, a sua crença em que a gente pode fazer a diferença, e te agradecer bastante, mas pode aí se despedir do nosso público. Não, adorei bater esse papo aqui, né? Espero que as palavras cheguem de fato assim ao coração das pessoas e à consciência,
né? Porque o meu papel é um pouco esse, né? Da academia, mas com a população mesmo, né? De como a gente traz esse conhecimento científico, transforma em ações práticas e que vão ter impacto, né? E de frases assim tem muitas, mas eu acho que para cá, né? Só reforçando para essa nossa conversa, reforçando essa que é antiga, mas é o pensar globalmente, agir localmente, né? Acho que mais do que nunca, assim, isso, né? A gente ter essa dimensão, né? E aí acho que essa reflexão, né? A gente trouxe várias ideias aqui que para as pessoas também terem esse olhar crítico e observar. Acho que mais do que tudo, assim, observar então como é sua relação com o lixo, né? Como ela está hoje e você consegue melhorar o que nisso, né? O que hoje para o próximo agora, não é para eu ia falar para o próximo ano, não, é hoje assim. O que você escutou aqui, né? E que você consegue transformar em ação, porque em pensamento a gente já tem um tantão, mas a gente precisa transformar em ação. Então, o que você consegue transformar em ação na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, né, que vai trazer essa saúde para o nosso planeta adoecido. Muito bem, obrigada, Karina, muito obrigada. Nossa, foi tanta coisa, né? Essa live é uma live que dá para a gente escutar várias vezes, depois ela vai ficar em reprise na TV e também no YouTube da Câmara, porque se a gente pegar mesmo para ouvir criticamente, conscientemente, tem muito aprendizado, muito conceito, muita prática, tem muita coisa que a gente pode incorporar já. E como você disse que o momento é agora de incorporar, a gente vai ouvir agora, aqui em Botucatu, né, aquele spoiler que eu dei lá no meio da nossa conversa, como que a gente pode fazer com o resíduo, com o lixo que a gente gera na nossa casa, que a gente produz na nossa casa. A gente vai ouvir agora o que diz o nosso secretário do Verde, o Felipe Martins, que vai explicar certinho como é que funciona a política do município para a coleta de lixo e também para a coleta seletiva, que agora já alcança 90% da cidade aqui de Botucatu. Vamos ouvir o que ele nos fala. Olá, meu nome é Felipe Martins, eu sou aqui da Secretaria do Verde de Botucatu e nós somos, em parte, responsáveis pela questão dos resíduos sólidos da cidade. O que são os resíduos sólidos? Todo o material que é descartado após o nosso consumo, ou seja, vidros, garrafas, plástico, metais, papelão, tudo aquilo que a gente consome e que a gente não tem mais uso e a gente quer descartar. Bom, em Botucatu nós temos duas formas de fazer isso. Ou os reciclados, que são aqueles materiais como vidro, papelão, papel, plásticos, ou os resíduos úmidos, que a gente chama, que eles podem tanto ser descartados na coleta normal, que todo mundo está acostumado a colocar para fora de casa, ou também usar sistemas mais sustentáveis, como, por exemplo, composteiras em casa. Hoje em dia é muito fácil, é só procurar na internet composteiras em casa que você vai achar a maneira de você diminuir muito o seu resíduo úmido, resto de comida, casca de banana, cascas de fruta, até restos de comida do almoço, da janta e do café da manhã. Os resíduos sólidos, que são os resíduos, por exemplo, volumosos, como, por exemplo, sofás, armários, camas velhas, grandes objetos, vocês podem, e todos nós podemos, levar isso até o ecoponto, que fica ali pertinho do Jardim Brasil. Essa é uma forma. A outra forma é contratar caçambas. As caçambas também pegam esses, recebem esses materiais e dão destino adequado para isso. Então, o importante hoje é a gente se conscientizar que nós temos os meios para fazer os descartes adequados desses materiais, sejam os materiais úmidos ou sejam os materiais inertes que nós chamamos. Então, o importante é estar atento, pesquisar na internet, que é uma fonte de conhecimento para essas questões, e dar sempre o destino correto. Pilhas e baterias, materiais eletrônicos, é só levar lá na Secretaria do Verde, tá bom? Contamos com a consciência de todos. Obrigado. Obrigada, secretário Felipe Martins. Bom, agora a gente já pensou sobre a nossa relação com o lixo, a gente já percebeu os impactos que cada pequena ação nossa ao descartar o que não serve mais para a gente pode causar. A gente já sabe como é que a gente faz
para colaborar um pouco com esse meio ambiente e com a garantia de futuro, de vida mesmo para nós os humanos. Então, eu tenho que agradecer a você que acompanhou esta live, a última live de 2021, aqui da TV Câmara Botucatu. Esse conteúdo, como eu já falei, fica disponível no nosso YouTube. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho. E também na TV Câmara Botucatu. E já que a gente já pensou, já falou e já sabe como agir, que tal fazer a nossa parte e dar um destino correto para o lixo, desde o começo até o fim da vida dele? Pensar globalmente e agir localmente. Depende de cada um de nós. Bora fazer a nossa parte? O planeta Terra agradece.